Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria começar falando para vocês, trazendo um pouco de uma impressão que eu tenho, que eu já manifesto essa impressão há muito tempo, de que a gente vive um momento muito rico no Brasil, do ponto de vista cultural. Um momento de efervescência muito grande, que eu chamo até mesmo de um grande boom cultural que eu acho que o Brasil vem vivendo, né? E eu vejo muito claramente, eu pensando assim no momento em que eu comecei a trabalhar nessa área lá nos anos 80, atuar profissionalmente, a diferença que fez. Hoje você tem muito mais oportunidades, muito mais possibilidades de colocar, de criação e de produção, sem sombra de dúvida, né? Claro que a gente ainda se depara com um modelo de financiamento que é ainda, de certa forma, precário, uma certa omissão do poder público nos planos federal, estadual e municipal em relação à cultura, mas eu acho que a gente avançou bastante, né? E a gente ainda se ressente de um modelo de financiamento que é muito fragmentado, né? Que ainda é muito centrado no evento e não na sustentabilidade das instituições que produzem cultura nesse Brasil. Então eu acho que esse é um problema, um senão, mas apesar disso eu sinto um cenário bastante vibrante, bastante positivo em todas as minhas andanças aí pelo Brasil, eu tenho visto isso, né? Eu sinto também, por outro lado, assim, eu sou otimista, mas eu sinto que temos aí um movimento, assim, quase que um cerco se fechando sobre a área cultural, né? A área está se institucionalizando rapidamente, né? E crescem as exigências sobre aqueles que produzem a arte e cultura no Brasil. É impressionante. Há um tempo atrás, se você pensar, você tinha o produtor e, quando muito, o artista e, quando muito, o produtor. Boa parte dos artistas desse Brasil ainda é obrigada a se produzir, né? Mas eu acho que nos últimos tempos a cadeia produtiva da arte e da cultura ela está se tornando cada dia mais complexa, agregando profissionais de outras origens, né? Então, cada vez mais a gente precisa trabalhar numa perspectiva mais colaborativa. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Eu fico muito feliz com uma iniciativa como essa, que propõe exatamente a colaboração. Porque eu fico muito preocupado quando eu vejo empreendedores culturais, artistas isolados, tentando dar murro em ponta de faca, porque as competências que são necessárias hoje para se atuar nessa área não são as mesmas de 20 anos atrás. Então não basta mais ao artista conhecer profundamente da sua área finalística, do seu fazer artístico-cultural ali, se ele não tem pessoas em torno, uma equipe realmente, se ele não consegue se articular no plano coletivo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é crucial. A gente precisa investir no que eu chamo da área meio, né? A área finalística, que é a área artístico-cultural no Brasil, vai muito bem, obrigado. Nós temos uma diversidade absurda nesse país, mas faltam pessoas, é necessário investir na formação exatamente desses profissionais que vão amparar essa produção, essa gestão. Profissionais que tenham uma visão mais acentuada exatamente sobre aquele negócio que está sendo desenvolvido, ok? Então não há mais lugar para improviso. Acho que a gente está aí, a gente precisa realmente pensar em equipes que sejam multidisciplinares, pensar em competências complementares. Eu entendo profundamente de uma questão, mas aí eu vou buscar exatamente as pessoas que têm outras contribuições a dar, né? Seja, posso trazer para o meu negócio, né? Fazer parte, entrar de uma sociedade, ou mesmo de maneira terceirizada, ou mesmo colaborativa, né? Mas o importante é que você tenha essas competências à mão, porque senão você não consegue avançar. Tá. Eu acho que exatamente por isso, por conta desse cerco se fechando sobre quem produz lá na ponta, né, a gente começa a ter uma... Pode passar mais uma, por favor. A gente começa a ter uma perspectiva aí, uma consciência maior, né? O meio cultural se rende à questão, se rende ao trabalho administrativo. A importância do desenvolvimento do trabalho administrativo.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Sempre houve um certo preconceito desse investimento, do ponto de vista dos artistas, de quem está lá na ponta, sobre a necessidade desse investimento. Eu acho que esse preconceito está caindo por terra. Cada vez mais as pessoas vão se conscientizando da importância de se investir, da gente se apropriar de uma série de ferramentas da administração. Né? Então, quais seriam essas ferramentas? Planejamento, plano de negócios, nós estamos aqui para falar sobre planejamento, sobre planos de negócios, gestão financeira, gestão de recursos humanos, logística, gestão da qualidade, marketing de relacionamento. De certa maneira, essas palavras às vezes soam estranhas ao universo cultural, mas de uma certa maneira a gente já vem fazendo isso, muitas vezes de uma maneira precária. E eu acho que é exatamente nisso que a gente precisa se profissionalizar. A gente precisa inserir nas nossas equipes profissionais capazes de lidar com essas ferramentas. Não que eu não acredite que um artista, alguém que esteja lá na ponta, não possa fazê-lo. Há pessoas que têm perfis mais ricos, perfis profissionais mais ricos, mas isso não é a regra geral. De uma maneira geral, eu acredito realmente na montagem de equipes. Né? E eu gostaria, naturalmente, né, de focar minha atuação, minha conversa com vocês hoje aqui sobre a questão do planejamento. Né? Então, por favor, o planejamento cultural. Vamos em frente. Eu vejo o planejamento como um grande nó para boa parte dos grupos das instituições culturais brasileiras. Então, muitas vezes eu vejo essas entidades, esses grupos artísticos em dificuldades, né? Até por conta da minha atuação junto ao Grupo Galpão e pelo fato de eu falar muito sobre esse assunto, eu recebo muitos grupos, eu converso com muitos grupos, e eu percebo muitas vezes que eles se encontram bastante confusos em relação, enfrentam muitas vezes situações assim que quase que paralisam essas instituições, situações de quase paralisia. Eu gosto de comparar essas situações que são apresentadas para mim como, vamos pensar num novelo bastante embolado. Né? Quando você está ali vivendo aquela situação, fica difícil até saber qual que é o fio da meada, por onde que você vai puxar. E o processo de planejamento, para mim, ele tem o poder de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele é um processo de imersão, de autoconhecimento, antes de mais nada, daquela instituição. Então, eu sinto que você consegue separar cada fio desses todos daquele novelo e colocar sua atenção exatamente na medida do necessário para cada uma delas. Então, a gente pensar aí, eu acho que o planejamento ele consegue esse processo de decompor essa situação problema que está sendo vivida ali, né? e propor a implementação de uma série de ações para cada um desses problemas que foram identificados. A palavra estratégia, ela diz respeito à escolha de caminhos. Sempre que você ouvir a palavra estratégia, pense em escolha de caminhos. Pense em priorização. Então, essa é a essência do trabalho do planejamento estratégico. E aí, eu vou fazer para vocês uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que boa parte de vocês já devem ter ouvido essa pergunta, mas é uma pergunta que está na essência do planejamento estratégico. Ou seja, quem é você daqui a 5 anos? Onde que você vai estar daqui a 5 anos? O que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? O que você projeta para a sua vida daqui a 5 anos? Ou não projeta? Muita gente tem isso muito claro, de onde quer chegar, né? Na sua vida pessoal, tem muito claro. Agora, boa parte das pessoas leva a vida mais ou menos no esquema Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E é isso tudo bem que você opte, você tenha isso como opção de vida, nenhum problema, na sua vida pessoal. Agora, será que a sua organização, o seu empreendimento, ele pode também ficar ao sabor da casa? Porque a vida pode levar para uma direção muito interessante, como não. Para um lugar que realmente não seria exatamente o lugar onde você gostaria de estar, onde sua organização gostaria de estar. Então, como diria aí Lewis Carroll, em Alice do País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, realmente, eu não sei para onde que eu estou indo mesmo, eu não projeto, eu não tenho as rédeas na mão. Então, se eu for por aqui, se eu for por ali, por acolá, não vai fazer a menor diferença. Né? Então, a gente chega numa primeira definição do que seria
o planejamento estratégico. Planejamento estratégico como uma mobilização para a construção do futuro. Construção nessa perspectiva exatamente. É possível construir um futuro. É possível você realmente tomar as rédeas na mão para tentar chegar em algum lugar onde no lugar do desejo, do sonho. Onde eu quero estar com esse grupo, onde eu quero estar com o meu empreendimento. Né? E aí, mobilização. Por que é isso? Planejamento estratégico, principalmente quando você está lidando com grupos, o planejamento estratégico, ele tem que partir de uma mobilização daquele grupo ali envolvido. É muito complicado, né? Papel aceita qualquer coisa. Você pode perfeitamente sentar na sua casa e fazer um planejamento para que os outros cumpram. Mas será que o comprometimento com aquele planejamento será igual? Então, essa história da mobilização, do envolvimento da equipe para construir alguma coisa é importantíssimo no caso do planejamento. Existem N metodologias possíveis de planejamento. Vocês já é possível que alguns de vocês já tenham passado, principalmente quem já teve no ambiente empresarial, né? Metodologias de planejamento são várias possíveis, né? Mas quase todas elas passam, pelo menos minimamente, por alguns pontos que são imprescindíveis, né? Uma definição do negócio, uma primeira fase mais de conceituação daquele empreendimento, que seria uma fase assim, de pensar o que é realmente esse empreendimento. Então, definição de qual negócio que você atua, a definição de uma missão, que é muito mais do que uma frase bonita colocada na parede, né? A definição de princípios ou políticas que vão balizar o seu trabalho, né? Há uma outra fase que é essencial em qualquer projeto de planejamento, que é a fase do diagnóstico, aquela fase em que você tem que realmente fazer um mergulho profundo, né, na realidade dessa organização e também uma análise do ambiente, do que acontece pelo ambiente. E depois o planejamento caminha para uma fase que é um pouco mais concreta, que é mais, eu diria assim, você vai trabalhar com números, com prazos, com metas. Então ele sai de uma posição que é mais conceitual e acaba sendo assim, consolidado em um documento que é o plano de ação, que na verdade é um documento que é preparado, né, mas que é um registro daquele processo que aconteceu. Não mais que isso, é um registro. Na verdade, o importante do planejamento estratégico é essa vivência, esse processo que mobiliza esse grupo para construir alguma coisa, né? E, claro, por fim, o controle é um aspecto fundamental. Não adianta você fazer um projeto, um plano lindo e colocar na gaveta. Ele tem que ser permanentemente revisitado e mesmo mudança é possível você corrigir rumos, né? O planejamento não é uma camisa de força. Você planeja e depois, se for necessário, você vai mudar. Você não está engessando o seu processo de trabalho. Eu gostaria de destacar alguns aspectos que são relativos a essa conceituação do empreendimento, que é essa fase inicial em que a gente está aqui agora, né? Então, a conceituação do empreendimento, numa metodologia como essa, passa necessariamente por uma definição do negócio, que pode ser entendido aí como principal benefício esperado pelo cliente, né? Então, que cliente é esse? Essa é a primeira grande pergunta para todos vocês, assim. Quem é o seu cliente? Quem é o público para o qual você está trabalhando o seu produto ou o seu serviço que você vai oferecer? Esse é um primeiro ponto que costuma causar dificuldades no setor cultural. As pessoas que trabalham na área têm uma dificuldade, tendem a idealizar esse público-alvo. Eu vejo dessa maneira. Assim, como que eu gostaria? Eu gostaria que o meu público fosse esse. Que realmente ele fosse universal, que atendesse a todo mundo. Esse é o desejo de qualquer artista, de qualquer pessoa que transita pela área cultural. Mas existe uma diferença entre o que é o desejo idealizado e do real. E é sobre esse aspecto que eu acho que a gente precisa trabalhar esse público-alvo, né? Qual é o público-alvo real? Qual é o público-alvo real que você tem? Porque você depois vai ter que entrar em contato com ele. A viabilidade do seu empreendimento depende exatamente de você chegar nessas pessoas que são, no fundo, o público-alvo. Então, essa definição do cliente é o primeiro ponto imprescindível. E, em seguida, uma análise muito interessante, você sair um pouco da sua perspectiva e tentar pensar na perspectiva do cliente.
O que esse cliente espera de você? O que ele espera desse empreendimento? Então, o negócio seria essa definição. Na verdade, o cliente não espera um produto ou um serviço. Ele não quer, quando ele compra, ele não vai comprando aquele serviço, aquele produto. Ele está comprando um benefício que aquele produto vai trazer para ele. Então, por exemplo, a água de cheiro, depois de um processo, só para um exemplo, né? A água de cheiro, depois de um processo aprofundado de discussões, chegou à conclusão de que eles não estão na área no ramo dos perfumes, até mesmo porque eles têm produtos mais amplos. Eles estão no ramo da beleza. Quem compra um produto água de cheiro busca beleza. Um outro exemplo muito interessante que pode ajudar a pensar em qual seria o negócio de cada um de vocês, né? Qual que é a perspectiva do seu cliente, seria exatamente essa da Copenhagen. O negócio da Copenhagen não é chocolate, o negócio da Copenhagen é presentes. Observem que isso vai refletir em tudo o que vier depois, no marketing da empresa, em todos os aspectos futuros. Em toda a organização da empresa, ela se base, parte desse ponto, desse negócio. Outro ponto fundamental de se pensar nessa fase inicial seria qual que é a missão. Qual que é a razão de existir desse empreendimento? Para que ele existe? E aí ele tem alguma responsabilidade com a sociedade ou não? Pode não ter, você pode não explicitar. Mas o importante é que a missão você consiga condensar em uma frase, né? É difícil esse processo, a essência daquele empreendimento. Qual que é a essência desse empreendimento? O que leva? A missão costuma ser uma coisa que você bate o olho naquela frase e você vê a cara daquele empreendimento. É muito claro aquilo ali. E nesse processo, na discussão de negócio e missão, eu tenho trabalhado com muitos grupos artísticos e entidades culturais. Por vezes você tem uma certa unanimidade, porque aquilo já é uma coisa amadurecida. Outras tantas, você identifica até divergências mesmo. Divergências no seguinte sentido. Nós somos um grupo, você caminha para um lado, você tem uma percepção do grupo que é uma, e o seu parceiro ali do lado tem uma outra percepção, completamente diferente. Aí o conflito é inevitável, a desagregação, a instabilidade. Então, essa discussão, quando ela é bem feita, essa reflexão sobre o conceito, ela pode te ajudar bastante. Ela dá um certo alinhamento aí naquele grupo de pessoas que estão buscando alguma coisa em comum. Ok? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o processo de diagnóstico, que tem tudo a ver aí. Existem também várias metodologias possíveis de diagnóstico, sem sombra de dúvidas. Vocês vão ver algumas aí para frente, algumas técnicas nesse sentido, né? Existe uma que é bem tradicional, que é a análise SWOT, ou análise fofa, que ela vai analisar tanto o que você tem de forte e fraco internamente, quanto o que existe de oportunidades e ameaças no ambiente. Então ela é bem usada, bem comum, né? Mas é importante que seja feito esse mergulho na intimidade. Você tem aí é importante que haja esse conhecimento em profundidade daquela instituição, porque não existe um plano de ação que seja válido para todas as instituições. Ele tem que ser feito na medida para o seu trabalho. Existem outras metodologias, né? Há uma metodologia que eu tenho trabalhado que é muito interessante, foi desenvolvida por um consultor, que é o Luiz Pimenta, lá um consultor do Galpão, que ele parte exatamente da perspectiva de cada um dos stakeholders, ou seja, uma palavra, o que seria isso? São os públicos de interesse. Então, quais seriam os stakeholders, por exemplo, de uma instituição cultural? Os clientes, ou seja, o público, os empregados, colaboradores, o público interno, fornecedores, os acionistas, que são aquelas pessoas que estão ali à frente daquele empreendimento, as entidades de classe, veículos de comunicação, o próprio governo é um stakeholder muito forte. Você tem que dar respostas positivas a cada um deles. E esse processo de diagnóstico tem sido feito muito interessante, eu tenho aplicado em todos os grupos. É muito interessante porque você busca a perspectiva de cada um dos stakeholders. O que você está oferecendo para cada um deles? E não apenas para o público fim do consumidor. Então, na área de cultura, a gente tende a focar a nossa ação apenas em quem está lá no final.
Então, eu acho que a gente precisa pensar que a nossa ação, a gente precisa oferecer, a gente precisa entregar mais a todos os nossos, a esses stakeholders que estão aí em torno desse empreendimento. Por fim, vai à frente, por favor. Eu gostaria de fechar falando aí sobre a importância de a gente trazer para as nossas rotinas possibilidades de pensar uma visão estratégica, pensar numa visão de longo prazo. Não é? Nós precisamos, eu vejo isso é muito recorrente dentro dos grupos, os grupos, boa parte desses grupos artísticos, dessas instituições, não se reúnem. É impressionante, mas não conversam a respeito disso. Não existe essa conversa fundamental. Então é importantíssimo que você tenha uma rotina de reuniões, e não é uma rotina qualquer, é uma rotina de reuniões ordinárias, são aquelas que vão tratar do dia seguinte, da semana seguinte, mas também de reservar momentos para tirar o corpo daquele emaranhado, daquele novelo e olhar lá na frente. Então são as reuniões de planejamento. Então são as reuniões nas quais você vai traçar prioridades, vai definir, fazer escolhas, mas não é sem o turbilhão do dia a dia, sem serem afetados por uma reunião ordinária é aquela coisa ali muito, muito momentânea. A reunião de planejamento, ela tem um olhar para o futuro. E, claro, trabalhar a programação anual. A gente precisa pensar pelo menos um ano para frente em qualquer empreendimento. Uma programação mesmo de eventos. Né? Quais são as etapas que eu vou ter que desenvolver a cada ano. E a gente ainda trabalha de uma maneira muito imediatista, é o que eu vejo. A gente ainda tem uma dificuldade imensa de projetar pelo menos um ano para frente. Então são mais ou menos essas as ideias iniciais que eu estou trazendo para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas, ok? Obrigado.